Você sabia que um evento recente chocou o mundo inteiro, unindo até mesmo os descrentes em um sentimento comum de horror? Sim, estou falando da blasfêmia nas Olimpíadas de Paris. O que aconteceu lá não foi apenas uma simples ofensa. Foi uma exibição descarada de uma agenda demoníaca tão evidente que até os ateus ficaram estupefatos. Imagine só, um evento global, destinado a celebrar a unidade e a excelência humana, se transformou em um espetáculo que insultou profundamente a fé de milhões. Não vou mostrar essas imagens novamente, pois o que você precisa entender é muito mais profundo. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir o verdadeiro significado desses acontecimentos e como eles nos alertam que estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia nos alerta claramente sobre os últimos dias e a blasfêmia contra Deus. E os eventos nas Olimpíadas de Paris em 2024 servem como um sinal alarmante desses tempos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, Jesus disse: Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não sabiam o que aconteceria, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Podemos ver claramente que a humanidade está distraída e despreparada para o julgamento iminente, assim como nos dias de Noé, quando a maldade e a corrupção dominavam a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. O que aconteceu nas Olimpíadas de Paris em 2024 foi um reflexo perturbador dessa decadência moral. Um evento que deveria celebrar o melhor da humanidade foi corrompido por imagens satânicas e blasfemas. Este não foi um erro ou coincidência, foi uma escolha deliberada para zombar dos valores cristãos. Em vez de celebrar a dedicação e o trabalho árduo dos atletas, os organizadores escolheram zombar da última ceia de Jesus Cristo, um dos momentos mais sagrados da fé cristã. Esta não foi uma simples afronta para os cristãos, mas um indicador claro do estado moral do nosso mundo. A Bíblia nos alerta sobre a blasfêmia contra Deus em várias passagens. Em Levítico, capítulo 24, versículo 16, lemos: Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. Toda a congregação o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, quando blasfemar o nome, será morto. A seriedade da blasfêmia é clara, e os atos que vimos nas Olimpíadas foram uma afronta direta a Deus. A cerimônia de abertura das Olimpíadas, repleta de imagens blasfemas e satânicas, não foi um erro. De todos os temas possíveis, os organizadores optaram por zombar do sagrado. Este é um sinal inconfundível de que estamos vivendo tempos semelhantes dos dias de Noé, onde a imaginação dos pensamentos do coração humano é continuamente má. Não podemos atribuir isso apenas à influência do diabo. Isso reflete o nível de pecado em nossa geração. A Bíblia também nos fala sobre os sinais do fim dos tempos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, lemos: Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. O que vimos nas Olimpíadas de Paris é um reflexo claro dessas palavras. A sociedade está cada vez mais inclinada ao pecado e à blasfêmia, normalizando comportamentos que são abomináveis perante os olhos de Deus. Este é um sinal claro de que estamos nos últimos dias e que o retorno de Jesus Cristo é iminente. O nível de pecado e imoralidade nesta geração é sem precedentes. O pecado é mais acessível agora do que nunca. Conhecemos os pecados de Sodoma e Gomorra, a grande maldade da geração de Noé e a idolatria, o orgulho, a arrogância, a devassidão e o excesso de Babilônia.
Ouça isto: a era em que vivemos coletou todos os pecados prevalentes nessas cidades infames e os combinou para criar nossa sociedade hoje. Os pecados de Sodoma e Gomorra, do tempo de Noé e de Babilônia, estão todos presentes nesta geração. A Bíblia nos alerta sobre os tempos finais, descrevendo uma sociedade entregue ao pecado e à blasfêmia. Hoje, as pessoas vivem como se não houvesse consequências para suas ações. A blasfêmia se tornou comum, sendo exibida abertamente em shows e eventos culturais. Artistas famosos realizam performances que parecem rituais satânicos, com mensagens subliminares que não são mais tão subliminares assim. Estas performances estão cheias de simbolismos que desafiam a santidade de Deus, mostrando uma rebeldia consciente e deliberada contra o Criador. A Bíblia é clara sobre o pecado da blasfêmia. Em Levítico, capítulo 24, versículo 16, está escrito: quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. Toda a congregação o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, quando blasfemar o nome, será morto. A seriedade com que Deus trata a blasfêmia nos mostra o quão grave é este pecado. Blasfemar é um ato consciente de desprezo e desrespeito ao nome de Deus, algo que vemos cada vez mais em nossa sociedade. Os shows de muitos artistas populares não são apenas entretenimento, são verdadeiros rituais que introduzem e promovem uma agenda maligna. Eles usam símbolos ocultistas e satânicos, apresentando-os como parte de suas performances artísticas. Este tipo de conteúdo está se tornando cada vez mais comum e aceito, preparando o terreno para a chegada do Anticristo. A Bíblia não erra nunca. Suas profecias são mais atuais do que o jornal de amanhã. Estamos testemunhando a implementação de uma agenda que busca normalizar a blasfêmia e o pecado. Tudo isso é um reflexo de um mundo que se afastou de Deus e que está se entregando ao mal. Deus é amor, mas também é justiça, e com Deus não se brinca. As pessoas que blasfemam fazem isso conscientemente, desafiando abertamente a santidade de Deus. A Bíblia avisa que aqueles que persistem na blasfêmia e no pecado enfrentarão a justa ira de Deus. Estas pessoas ímpias estão criando um ambiente que facilita a aceitação do Anticristo, um líder que personificará a rebelião contra Deus. Os sinais estão ao nosso redor, nas performances cheias de simbolismo satânico e nas atitudes de desrespeito e desdém pela santidade de Deus. A gravidade da blasfêmia e do pecado em nossos dias não pode ser subestimada. A Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 31, nos diz: e assim eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Este versículo destaca a gravidade de blasfemar contra o Espírito Santo, um pecado que revela um coração endurecido e uma rejeição consciente da verdade de Deus. Estamos vivendo tempos que refletem fielmente os avisos bíblicos. A sociedade moderna está imersa em uma decadência moral que rivaliza com os piores tempos bíblicos. A profecia bíblica se desenrola diante de nossos olhos, mostrando que as Escrituras são mais atuais do que nunca. Devemos reconhecer a seriedade dos tempos em que vivemos e permanecer firmes na verdade da palavra de Deus. Hoje é mais fácil do que nunca pecar. Antes, para cometer certos pecados, você precisava sair de casa. Agora, com a tecnologia, o pecado pode literalmente ser entregue à sua porta. Com apenas um clique, você pode acessar sites e aplicativos que facilitam imoralidades. Vivemos em uma geração onde o pecado se tornou conveniente e comum. As pessoas se envolvem deliberadamente com o mal, buscando prazer sem considerar as consequências. Shows, cerimônias e premiações estão repletos de rituais satânicos e mensagens subliminares que são cada vez mais explícitas. Esses eventos não são acidentes, são parte de uma agenda bem calculada para preparar o terreno para algo maior. O espírito do Anticristo já está presente no mundo, trabalhando para desviar as pessoas de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não se assuste com as blasfêmias e maldades que estão por vir. A Bíblia já previu tudo isso. O que precisamos fazer é permanecer vigilantes, orar constantemente e focar na palavra de Deus.
Muitos serão enganados, como a Bíblia alerta em Mateus, capítulo 24, versículo 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Devemos estar atentos para não cair nas armadilhas do inimigo. O diabo quer que você pense que nada disso importa, que essas coisas passem despercebidas perante seus olhos, mas Deus nos chama para sermos vigilantes e não reagirmos conforme o inimigo deseja. Em vez de discutir ou atacar aqueles que se envolvem em tais pecados, devemos orar por eles. Peça a Deus para remover a cegueira espiritual dessas pessoas. Lembre-se, Deus ama todos, mesmo aqueles que cometem os piores pecados. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é essencial. Ao invés de julgar, deixe que Deus faça a justiça. Ore para que essas pessoas encontrem o Senhor e se arrependam. A Bíblia nos ensina que Deus não se deixa escarnecer e que Ele é justo. Ao orarmos, podemos confiar que Ele agirá conforme sua vontade. Em meio a uma era onde o pecado é tão acessível e normalizado, nosso papel é nos manter firmes na fé, seguindo os ensinamentos de Jesus e confiando na justiça divina. Deus é amor e justiça, e com Ele não se brinca. Devemos sempre lembrar disso e agir de acordo com sua vontade, orando e mostrando compaixão, enquanto permanecemos firmes contra as forças do mal que operam no mundo. Nos dias de Noé, o julgamento de Deus veio porque a humanidade havia alcançado um ponto sem retorno em sua maldade. Eles estavam além da redenção, com seus corações endurecidos e seus pensamentos continuamente maus. Esse é o paralelo alarmante que vemos hoje. As pessoas não apenas se afastaram de Deus, mas escolheram zombar e blasfemar ativamente contra Ele. Isso é um sinal de que estamos, de fato, nos últimos dias e que o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo é iminente. Considere as implicações mais profundas dessa zombaria. Não foi apenas um evento isolado, foi um espetáculo global público, foi uma declaração para o mundo, um reflexo do coração coletivo da humanidade. Ao focar em imagens tão blasfemas, os organizadores da cerimônia olímpica mostraram onde estão seus corações. Foi um ato deliberado de desafio contra Deus, um eco moderno da rebelião vista nos dias de Noé. Isso não é algo que podemos nos dar ao luxo de ignorar. Não podemos ficar de braços cruzados enquanto o mundo desce ainda mais no caos moral. Devemos manter firme a nossa fé, proclamar a verdade do Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento. Os dias de Noé servem tanto como um aviso quanto como um chamado à vigilância. Devemos estar alertas, reconhecendo os sinais dos tempos e nos preparando para o retorno de nosso Senhor. O mundo de hoje está cheio de distrações e enganos. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estão levando suas vidas sem estar cientes ou indiferentes ao julgamento iminente. Mas como crentes, não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes. Devemos ser os guardiões nas muralhas, soando o alarme, chamando as pessoas ao arrependimento e apontando para a salvação encontrada em Jesus Cristo. A cerimônia olímpica na França é um lembrete claro da batalha espiritual em que estamos. É uma manifestação dos principados e poderes em ação no mundo, buscando afastar as pessoas de Deus. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, compartilhe este vídeo para que o Evangelho de Cristo e a Palavra de Deus sejam propagados. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um amém nos comentários e se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar a verdade e ser uma luz em um mundo cada vez mais escuro. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.